o que eles assinaram juntos, que ninguém sabe se os americanos vão cumprir, que foi essa declaração conjunta sobre estabilidade estratégica, onde o parágrafo principal diz que é o assunto que nos interessa a humanidade inteira, que eles condenam que haja uma guerra nuclear e que uma guerra nuclear simplesmente não pode acontecer. Está no texto assinado pelos dois lados. Isso é super importante, tendo em vista que, por exemplo, no boletim dos cientistas atômicos, o famoso 5 seconds to midnight, né? 5 segundos para meia-noite, está cada vez chegando perto da meia-noite. E do jeito que as relações Estados Unidos-Rússia degringolaram, especialmente desde o início de janeiro da nova administração americana, estava cada vez chegando mais próximo. E quando houve todo o fafafá, digamos, Ucrânia, com a movimentação, o build-up de tropas russas dentro da fronteira russa, mais perto do Donbass, que foi o recado, esse foi o recado X que freak out completamente o establishment americano, o deep state praticamente inteiro. Isso foram os russos dizendo, olha, se vocês tentarem qualquer coisa, não só a gente vai esmagar esses babacas de Kiev, que vocês estão instrumentalizando e mandando armas, mas se houver qualquer tentativa de algum míssilzinho que vier de algum lugar, você sabe perfeitamente a resposta nossa para onde vai ser. E dessa vez, finalmente, o establishment entendeu a mensagem. Por isso que eles pediram essa cúpula em Genebra. Então, o backtrack é absolutamente fundamental para entender por que houve Genebra. A primeira razão é essa. Porque os russos conseguiram demonstrar graficamente, só com esse movimento de tropas deles, dentro do território deles, não foi dentro da Ucrânia, foi dentro das fronteiras russas, que eles não estão mais para brincadeira. Bom, isso é o número 1. Número 2, que é super importante também, o contraste entre o tratamento não oferecido, mas o tratamento diplomático de rigor do qual os russos fizeram parte em Genebra, com o tratamento que foi oferecido, entre aspas, aos chineses no Alasca. Então a gente tem que ver o arco que vai desde Anchorage, no Alasca, até Genebra, que inclui, de cara, no Alasca, o Yang Jiechi, vendo da maneira que os chineses foram tratados na reunião inaugural, antes mesmo do início do debate diplomático, aquela explosão dele, ao vivo, traduzida em tempo real por aquela magnífica tradutora chinesa, dizendo quem vocês são para nos tratar não no nível de igual para igual, e até nos desrespeitando diplomaticamente, que é o que está acontecendo aqui. E isso num hoteleco vagabundo no Alasca. Não é a Vila Lagrange, em Genebra, com o planeta inteiro olhando com toda a pompa e circunstância, as chegadas dos aviões, as limusines passando pela cidade, a recepção pelo presidente da Federação Suíça. É outra, vocês veem, o clash é outra história. Ou seja, o que a gente infere disso? Que o desprezo declarado, demonstrado frente aos chineses, foi mais ou menos contornado com esta recepção hollywoodiana aos russos, tentando dar a entender aos russos que eles têm uma preeminência diplomática e de importância como superpotência para os Estados Unidos em relação à China. Claro que isso não vai engabelar Putin, Lavrov, Patrushev e todas aquelas velhas raposas, né? Óbvio que não. Mas a ótica, para quem observa, comparando as duas recepções e as duas, a maneira como eles foram tratados diplomaticamente, é clara. E o objetivo final de Genebra, muito além do encontro das superpotências que estavam numa relação praticamente na verdade, muito pior do que durante a Guerra Fria, foi a famosa tentativa que nós já discutimos aqui, inclusive, várias vezes, e vários de nós temos escrito sobre isso reiteradamente há meses ou até anos, de tentar dividir a parceria estratégica Rússia-China.
que foi o objetivo principal dessa tour do holograma, primeiro no G7, depois em Bruxelas, na cúpula da OTAN, na cúpula Estados Unidos-União Europeia e culminando em Genebra. Obviamente, os chineses estão a par, os russos estão a par, e eles sabem perfeitamente que isso não vai funcionar. Mas os russos jogaram o jogo. E isso é que é o mais legal. E eles jogaram o jogo de uma maneira bastante Sun Tzu, porque eles não têm como perder dentro de toda essa narrativa que foi desenhada, imposta e vendida pelos americanos, do começo ao fim. Os russos demoraram bastante tempo, inclusive, para aceitar ir para Genebra. Né? Porque a famosa história que o Lavrov disse pessoalmente para o Jake Sullivan, assessor de segurança nacional. A gente só vai para essa cúpula que vocês estão inventando e nos chamando. Essa aqui é a nossa lista de assuntos a discutir. Se vocês não quiserem discutir essa lista, nós não vamos nem se dar o trabalho de sair daqui. Então, os americanos tiveram que, pelo menos, se dignar, entre aspas, a falar de cyber security, de falar de estabilidade estratégica, trocas de prisioneiros. Falaram de trocas de prisioneiros, mas não falaram, por exemplo, de trocar o Navalny pelo Assange. Na verdade, o Assange é um prisioneiro americano, não um prisioneiro britânico. Os britânicos são os mensageiros, são o go-between, né? Para lembrar o filme do Losey, The Go-Between. Eles são os mensageiros. O Assange é um prisioneiro, na verdade, do Estado americano. Se vocês estão tão preocupados com o Navalny, por que vocês não trocam? Por que vocês não pegam o Navalny para vocês? Os americanos não podem fazer isso, por quê? Porque é admitir o que os russos estão falando desde o começo. Navalny é um agente da inteligência americana, que é o que todo mundo na Rússia, com um meio cérebro, sabe. Né? Bom, então eles, pelo menos, discutiram uma boa parte da agenda. O fato de que eles, de que teve esse joint statement, essa declaração conjunta sobre a impossibilidade absoluta, entre aspas, de uma guerra fria, o fato disso ter sido assinado é importante. Veja bem, isso foi assinado pelo que os próprios russos qualificam como non-agreement capable superpower, ou seja, uma superpotência incapaz de aderir a acordos. E isso não precisa nenhum de nós falar, ou mesmo os russos falarem. É só qualquer um de vocês conferirem o record do Estado americano nos últimos anos. Eles não respeitam nenhum acordo. Nenhum, seja qual for. Né? Pode ser o JCPOA, pode ser acordo de mísseis nucleares, o que for, eles não respeitam. Bom, então os russos não têm nenhuma ilusão sobre isso. Voltando à citação do Putin na coletiva dele. Eu não tenho ilusões, não pode haver ilusões. Esse é o X da questão na história. Mas não impediu justamente de fazer uma jogada Sun Tzu, porque os russos viram claramente o que poderia sair dessa cúpula. Se os americanos se comprometem a uma série de medidas e logo na sequência, por diversas razões e por diversas interferências de silos do Pentágono ou de caixinhas de ressonância de inteligência entre Washington, Maryland, Virgínia e Nova York, etc. Não, vamos acabar com essa história, vamos impor mais sanções, vamos pressionar o SWIFT, seja o que for, os russos vão, para a opinião pública global, eles prometeram tudo isso, olha o que eles estão fazendo agora. E se os Estados Unidos refrearem um pouco essa sanha russófoba, pelo menos por um tempo, quem está ganhando a curto e médio prazo são os próprios russos, onde eles vão ter um pouco de mais de margem de manobra para continuar o que eles estão fazendo diplomaticamente, não só em relação à China, mas em relação ao leste da Ásia, aqui ao sudeste da Ásia, ao Irã, ao Oriente Médio como um todo. Ou seja, eles só têm a ganhar, seja qual for o resultado da história. Para os americanos, o jogo é muito mais complicado, porque se eles tentam um ferrolho ainda maior do que o que já existe na prática contra os russos, eles vão ser completamente desmascarados para a opinião pública global, evidentemente, e para, muito importante, metade da população americana que considera essa administração um bando de usurpadores, liderada por um senil que não tem capacidade de saber onde ele está.
Então, a margem de manobra dos americanos agora ficou muito menor. E é isso que a gente não sabe, o que pode render a curto e médio prazo. Porque nós sabemos, por exemplo, que para o Deep State, o que aconteceu em Genebra, em si, já é anátema. Nós estamos legitimando aquele rogue regime, né? aquele regime rogue do Kremlin, porque o objetivo dele sempre foi câmbio de regime. Então você vê Putin e Biden na mesma plataforma e com a mesma legitimidade, entre aspas, inclusive conferida pelo próprio ritual diplomático de uma cúpula de superpotências, isso para os hardliners Deep State é absolutamente impossível, é anátema mesmo. Então, se a gente vai, por exemplo, há ótimas análises entre o que aconteceu em Genebra não foi nada, mas foi um passo além. É quase um misto dos dois, na verdade. Foi um passo além em alguns pontos muito precisos. O fato deles assinarem essa declaração anti-guerra nuclear, a troca de prisioneiros, a troca de embaixadores. A partir da semana que vem, os embaixadores retornam às capitais, a Washington e a Moscou. Isso é um início de diálogo, é bastante positivo. Agora, a gente não sabe se isso vai ter sequência. Nós não sabemos qual vai ser a reação dos hardliners dentro do Deep State, porque, veja bem, o objetivo principal, o big picture, é, mais uma vez, o triângulo, Estados Unidos, Rússia e China. O que o establishment americano quer fazer? Cortar a relação estratégica especial Rússia e China. Para isso, eles têm que usar inventado pelo Império Romano, perfeccionado pelo Império Britânico e pelos americanos, dividir para reinar. O dividir para reinar no momento vamos atrair os russos um pouquinho, dar umas cenourinhas para eles, aliviar um pouco a pressão, dar a entender que a gente gostaria que eles voltassem para o campo, entre aspas, do Ocidente, porque aí a gente livra o nosso caminho para poder ir de cabeça contra a ameaça existencial número 1, que é um assunto bipartidário em Washington. Se você perguntar para o cara que vende Starbucks de manhã na Rua K com 17, ele vai dizer, a grande ameaça é a China. É o consenso absoluto. Então, para isso, precisa seduzir a Rússia um pouco mais. Então, esse é um dos objetivos de Genebra. Assim como a turnê hollywoodiana Biden na Europa foi para explicar para os aliados o que ele ia fazer em Genebra, né? Como se ninguém soubesse, os russos e os chineses conversaram ao mais alto nível, ao nível Yang Jiechi Patrushev, que é lá em cima, é só abaixo dos presidentes. Eles estão conversando isso há semanas. Ou seja, a posição deles é absolutamente entrelaçada. Né? Então, o campo continua delimitado. Os Estados Unidos e os chacais, poodles e chihuahuas, de um lado, vários deles reticentes, yap, mas não com muita vontade. Né? E do outro lado, Rússia e a China. Isso não mudou absolutamente nada com Genebra. O que agora ficou mais claro é que se os Estados Unidos pretendem avançar nessa ofensiva, que não é mais guerra híbrida, é guerra híbrida declinada ao limite, chegando quase ao ponto de uma guerra quente contra a China, que é a estratégia para os próximos anos. Como é que eles vão lidar com a Rússia em termos de até que ponto algumas dessas cenouras são realmente reais ou se apenas fazem parte de uma narrativa pré-estabelecida? Então a gente está nesse ponto. Né? Bom, isso acho que dá para vocês o big picture da história, pelo menos. Né?